Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, amados, graça e paz. Meu nome é Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça. E estamos aqui mais uma vez para um bate-papo. Bom, esse assunto é muito polêmico. Quando você pensa que eu já ouvi de tudo, um pastor me disse, né, com muita convicção, que ele afirmou, né, que a maconha foi sancionada por Deus na Torá. Então vamos lá. É isso mesmo, né? Sancionada pelo próprio Senhor, não para ser fumado, mas queimada em grandes quantidades pelos sacerdotes. Houve um tempo, né? Quer dizer, existe uma base, né, acadêmica para essa crença. Mas vamos a ela, vamos lá. Existe uma alegada base acadêmica para essa crença falsa. Ela diz que as palavras hebraicas Kane ou Kane, Bossem, em Êxodo 30, 23, se referem à maconha, especificamente ao cânhamo. Observe a aparente semelhança nas palavras Kane Bossem, ou Bosem, e cannabis. Esse é um gênero biológico da maconha e do cânhamo. Isso prova a alegação, certo? Vamos fazer o seguinte. Vamos ler o que diz Gênesis 30. Ele falava de 30, 23, mas apesar de que eu sempre digo para a gente ler tudo, né? O capítulo todo, vamos ler do 22. E prosseguiu dizendo o Senhor a Moisés: Quanto a ti, reúne as seguintes quantidades de especiarias aromáticas de primeira qualidade: 6 kg de mirra virgem líquida, 3 kg de canela, 3 kg de cálamo balsâmico aromático, 6 kg de cássia. Tudo isso com base no peso padrão do santuário. Um galão, né, de azeite puro e um galão de azeite puro de azeite puro de oliva, perdão. Vamos lá para o 25 também. Com tudo isso, farás o óleo sagrado para as unções, uma fina mistura de aromas, obra de arte dos melhores perfumistas. Esse será o óleo santo para as unções. E por aí vai, prossegue, né? Mas, como não existe base bíblica, né? Então, segundo um site do Reb Museum, né? Foi em 1936 que uma professora polonesa, pouco conhecida, chamada Sara Betova, mais tarde conhecida como Sula Bennett, né, escreveu: o caráter sagrado do cânhamo nos tempos bíblicos é evidente em Êxodo 30, 22, 23, onde Moisés foi instruído por Deus para ungir a tenda da reunião e todo o seu mobiliário com óleo especializado, especialmente preparado, contendo cânhamo. Outros estudiosos hebreus supostamente afirmam isso. É claro que, com a crescente popularidade da maconha na cultura de hoje, argumentos como esse apelam para cristãos que querem ficar chapado. Não somente em alguns estados, né? Os Estados Unidos, por exemplo, aprovaram uma lei, né, para a maconha, mas também o próprio Deus. Um site proclama em negrito, em letras vermelhas grandes e garrafais:
O fato é que o óleo santo continha 6 libras de maconha, com outras especiarias cozidas em 1 galão de azeite. O óleo santo de Deus seria ilegal para se obter hoje. Realmente. Durante alguns anos, né, eu participei muito porque naquela época todo mundo falava de jovem, sexo, droga e rock and roll, né? Era o que começava na sexta-feira e ia até segunda-feira, domingo de madrugada, ou segunda de madrugada. E isso, bem na verdade, era uma atmosfera de concerto perfeita, né? Com capacidade para cerca de vários lugares que a gente ia, 2.000 pessoas, 1.800, 2.000 pessoas. Um show de luzes dinâmico por trás dos artistas, né? Mas também era um paraíso hippie. O lugar todo cheirava a maconha. Seria assim que o antigo templo cheirava. E Jerusalém, será que era desse jeito mesmo? Talvez os sacerdotes tenham utilizado cogumelo também. Vamos lá. Essa conexão ela não está lá. Voltando à realidade, a suposta conexão entre carne e cannabis simplesmente não existe. Note primeiro que carne bocém são 2 palavras em hebraico, não uma. As palavras são facilmente traduzidas. Carne significa talo ou junco, e bozem significa cheiro doce. Alguns estudiosos traduzem as palavras juntas para se referirem a uma cana aromática, cana perfumada ou cana de cheiro. Outros cálamo doce, cálamo perfumado. Mas nenhum único léxico acadêmico de hebraico bíblico no mundo conecta essas palavras com a maconha. Eu posso dizer isso enfaticamente, porque possuo todos eles em vários idiomas e a suposta conexão não está lá. Também é certo, por várias razões fonéticas e linguísticas, que a palavra cannabis, que vem do grego cannabis, né, com K, não está relacionada a essas 2 palavras hebraicas. Não há mais conexão entre hebraico canibocei e o grego cannabis do que entre as palavras Moisés e a palavra Misse, que significa camundon. Uma conexão. É uma diferença muito grande. Quanto àqueles que não podem estudar a questão por si mesmos, observam cuidadosamente esse mandamento para Arão, o sumo sacerdote, e seus sucessores. Não bebereis vinho, isso está lá em Levíticos 10:9. Levíticos 10:9. Não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre vossas gerações. Levíticos 10:9. Isso na lei de Moisés, né, no Antigo Pacto. Sobriedade era uma obrigação para aqueles que chegavam à presença de Deus. Isso faz com que a alegação de que o Senhor tenha mandado queimar grandes quantidades de maconha nesse mesmo lugar sagrado e ainda mais ridícula, né? Certifique-se de não beber nenhum vinho ou bebida forte, mas vá em frente e cheire profundamente. Vamos fazer o seguinte. Vamos ler aqui, com cuidado, né? A gente tem que estar bem atento.
Quanto àqueles cristãos que acham que fumar maconha com moderação é bom, já que agora é legal em seu estado, deixo uma palavra de cautela, porque a gente tem que prosseguir com cuidado, né? Então vamos lá. Primeiro, a maconha continua sendo uma droga de entrada. Muitas vezes leva ao uso de outras drogas mais pesadas, além de se tornar viciante em si só. Segundo, a maconha hoje é muito mais potente do que quando eu fumava, há mais de 40 anos atrás. Terceiro, novos estudos apontam para riscos de saúde e de condução associados à maconha. Muitos falam que usam maconha para remédio, cannabis e tudo mais. Lei do engano. Terceiro, ou melhor, quarto, você terá dificuldade em cumprir um mandato bíblico de ficar sóbrio e vigilante. 1 Pedro 5:8. De qualquer forma, as pessoas terão que resolver a questão de fumar maconha, assim como resolvem a questão de beber. O assunto do uso medicinal da maconha é outra questão inteiramente diferente. O que posso dizer sem hesitar é que Deus nunca prescreveu maconha como incenso para ser fumado em qualquer lugar da Bíblia. Isso é um fato. Se alguém por acaso tiver algo contrário a dizer, sinta-se livre. Mas não existe. A questão do hebraico, grego, a gente estuda, pesquisa, vê. Então há condições de a gente pegar e chegar a um bem comum. Tem uma notinha que eu li aí, mais ou menos assim. Os resultados sendo submetidos para a publicação mostram que as pessoas as quais consumiram cannabis antes dos 18 anos desenvolveram esquizofrenia aproximadamente 10 anos antes do que aquelas as quais não consumiram. Os dados indicam que quanto maior a frequência de uso, menor a idade em que a esquizofrenia começa a se manifestar. Em seu estudo, nem o uso de álcool ou a genética preveram um tempo menor, apenas a maconha. Eu quero deixa eu ver aqui. Vamos ler, né, aquele que eu disse agora há pouco a respeito de 1 Pedro. Vamos lá, 1 Pedro 5. Vamos ver aqui onde é que está esse menino. 1 Pedro 5:8. Bom, logicamente que as pessoas hoje, eu sei, assim como eu preguei, a gente estava falando aqui no estudo passado, a respeito de um irmão lá em São Paulo, que eu vi ele ingerindo bebida alcoólica, cerveja e tal. Mas até aí sem problema, não tem nada contra isso. Porque cada um sabe, tem que ser com cuidado, tem que ser sensato, tem que saber como é que funciona. Tem muitos que eu conheço também, em algumas igrejas que muitos de vocês conhecem, né? Que são pastores, bispos, que usam droga, traem suas esposas, bebem a reveria, saem da igreja, vai para o outro lado da rua, onde tem uma lanchonete, uma padaria, vão almoçar, mas a cervejinha, o uísque antes. Por que essas pessoas fazem isso? Porque o reino de Deus, na Bíblia está dizendo que o reino de Deus não é nem comida e nem bebida. Logicamente que você não vai sair aí só porque a gente está falando isso, usando droga, seja ela maconha, bebida,
bebida, cigarro, enfim. Mas se eles fazem isso é porque sabem que já não existe mais uma condenação para esse tipo de coisa. Porque depois dos anos 70, da morte de Cristo, não existe mais pecado, né? Ele já foi abolido. Então, isso é um erro apenas, uma obra da carne. Ele vai pagar. Não é que, como dizem certas pessoas, católicos, você vai para o purgatório, blá, blá, blá. Não, vai pagar aqui, ok? Alguém já ouviu dizer a respeito de que o diabo está deitado na face da terra, com seus braços e pernas estendidas, então um vai para cá, outro vai para lá, aqui, vai pagar aqui, tá certo? Então não existe esse negócio de morrer todo mundo vai, para o inferno todo mundo vai, porque inferno significa mais simplesmente sepultura, lugar dos mortos. Eu sinto dizer, né, para certas pessoas aí que elas não conseguem entender, né? Elas não conseguem entender exatamente aquilo que a palavra de Deus diz na nova aliança, no novo pacto, né? Elas vão muito mais pelo que é pregado nas igrejas, nessas chamadas igrejas, né? Então, eu espero que pelo menos isso aqui vai dando, né, algumas ideias, vai clareando a mente das pessoas. Essa é a minha opinião, tá bom? Então, se você acha o contrário, seja livre. Ou seja, você já é livre. Foi para isso que Cristo te libertou. Gálatas capítulo 5. Vamos lá. 1 Pedro 5, 8. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, presta atenção, o diabo, vosso inimigo, anda ao derredor como um leão, ao redor, carne, tá? Rugindo e procurando a quem devorar. Mais uma vez, sede sensatos e vigilantes. O diabo, o vosso inimigo, né, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Olha, eu sei que anteontem, eu fiquei muito, muito feliz mesmo que eu recebi aí 2 mensagens, uma daqui mesmo, de Goiânia, e outra de Portugal. As 2 pessoas parece que estavam concatenadas, né? Parecia que é a mesma coisa, elas tinham combinado, dizendo o seguinte: olha, depois que eu comecei a te ouvir, porque Portugal é uma cidade muito católica, né? Então tá. Depois que eu comecei a te ouvir, eu comecei a tirar minhas conclusões, ler a Bíblia com mais atenção, e graças a você, as suas palavras, né, eu mudei de ideia. Creio que Cristo morreu mesmo por mim, por você, por todos nós, mas muitos não aceitam. E outro daqui também falou a mesma coisa para mim, em outras palavras, mas a mesma coisa. Então eu fiquei muito feliz. Tá certo que tem 10 que falam mal, que critica, que não sei o que tem bacharelado, que aqueles anelões lá e tudo mais. O doutor não sei de que, nem da casa dele é. E tem, isso compensa. As 10 críticas que eu recebi, ou que eu recebo, né, a cada pregação, a cada estudo, cada palavra, tem uma ou duas desse jeito aí. E tem muitos que eles não se inscrevem, né? Mas está todo mundo ciente, está vendo? Então, inclusive eu sei que tem gente aí que está me vendo e por simplesmente não sabe como é que é, fica só na surdina ali, beleza pura, mas não tem problema não. O interessante é que está ouvindo, ok? Beleza. Graça e muita paz. E vou dizer uma coisa, hein? Não esqueça, quando o medo bater a sua porta, mande a fé atender. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Lembrando também que que vocês reinam em vida. Romanos 5,17.
E se você tem dúvida, ela corrói, porque a verdade dói e o sistema religioso destrói. Até a próxima. E que Deus continue contigo e todos os seus, porque Ele foi, é e será eternamente com todos. Amém? Até lá.